Rádio Tamandaré, transmitindo a palavra do Senhor. Dá 9 minutos as duas músicas. Cristiane da... Comunicando, missionária Milka Tavares. Rádio Tamandaré 100% Jesus, 11 horas e 11 minutos. Já estamos aqui para transmitir algo da parte de Deus, porque de nós nada temos, se não for a misericórdia de Deus em nossas vidas. Eu quero ler um texto que está escrito em 1 Samuel, capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, versículos do 1 ao 6, que diz assim: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Esse texto que lemos, irmãos, é muito interessante, porque hoje eu pedi ao Senhor algo direcionado sobre ansiedades, guerras, crises da vida, e o Senhor me leva a esta situação tão difícil, que os homens que estavam com Davi estavam tão amargurados por perderem a sua família, a sua parentela. Eles acompanhavam a Davi em suas guerras, mas ficaram tão angustiados, desnorteados, que nesta crise tiveram desejo de matar Davi a pedradas. Davi era um fugitivo errante, Estava um autêntico fora da lei, pois Saul lhe havia jurado por 2 vezes que não mais o perseguiria. Porém, mesmo assim, Davi tinha motivos para não acreditar naquele rei. Por isso, Davi e seus companheiros foram buscar refúgio no último lugar que se poderia pensar, a terra dos filisteus. Ele e seus servos tornaram-se mercenários a serviço de um rei dos filisteus. Entretanto, os príncipes dos filisteus não acreditavam que Davi seria fiel, e eles, se houvessem guerra contra Israel, pois ele não seria capaz de guerrear contra o seu próprio povo. Daí eles não conseguiam confiar em Davi. Davi e seus homens foram dispersados. Quando voltaram para a terra que eles estavam, Ziclague, a cidade onde estavam morando, havia sido destruída pelos amalequitas. O povo daquela região aproveitou a ausência dos homens de Davi, os que o acompanhavam, para destruir a cidade e sequestrar mulheres e crianças. Pois assim acontecia naquele tempo, quando uma guerra era vencida,
tudo que ficava, os despojos da guerra, o que pertencia àquele povo, inclusive mulheres e crianças, eram levados cativos. Quando não, eles a matavam. Então ali uma crise se instalou, porque além de Davi, aqueles que andavam com ele também estavam perdendo algo, perderam alguma coisa, ou perderam também alguém. Davi se angustiou, chorou, mas a palavra afirma que ele reanimou-se no Senhor, no Deus eterno. Ele procurou orientação divina. Aleluia. E foi a luta contra os seus inimigos. Deus lhe deu a vitória e ele recuperou tudo o que fora tomado. Mas esse espaço entre a vitória, a resposta de Deus e a crise, o espaço que fica no meio entre as duas fases, que é a chegada da crise e a vitória que ainda não está na vista, existe esse momento de situação, esta crise, que ela fica instaurada, e se o homem ou a mulher não procurar enfrentar as crises, ou essa angústia que você está passando agora, perdendo a esperança, sem querer pedir socorro a Deus, achando que Deus não está ouvindo, permitir que o desespero se aloje, que os problemas sejam maiores do que aquele Deus que te deu a vitória. Veja que Davi estava numa crise existencial, numa crise voltando de uma cidade que o rejeitaram. Eles foram para a terra dos filisteus. Os filisteus não confiavam neles, porque eles tinham que defender o povo de Israel. E quando houvesse, ou se houvesse uma guerra entre os filisteus e Israel, eles não iam ficar contra os filisteus, eles iriam ficar a favor dos seus povos. Então, os filisteus decidiram que não queria Davi e seu exército. Quando Davi volta para Ziclag, chega lá e encontra tudo destruído. Aonde ele morava, levaram as suas mulheres, levaram as mulheres dos homens que estavam com ele, destruíram a cidade. Se instaurou uma crise que Davi olha para um lado, olha para o outro e não vê saída, chora amargamente, grita. E a Bíblia afirma que aqueles que estavam com ele, que o acompanhavam, vamos dizer que ele tinha no seu dia a dia, estavam tão angustiados com o que aconteceu, porque quando tinha essa guerra, como já falei agora há pouco, eles levavam os despojos e nela, quando não matavam as mulheres ou faziam coisas terríveis com as mulheres e as crianças, eles levavam escravas, as mulheres para ser esposas, escravas das suas senhoras, enfim. Não deixava as mulheres e as crianças na cidade. E quando Davi se viu na situação, e aqueles que andavam com ele, que perderam as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, que as crianças foram levadas, bateu um desespero, uma angústia. Essa crise queria se alojar na vida deles. Mas a Bíblia mostra que ainda assim, Davi procurou a resposta no Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que Davi estava muito angustiado, pois além da sua perca, das suas mulheres que foram levadas, que estavam também naquele ambiente, ele, além da sua perca sentimental, ainda tinha que se preocupar com a sua possível morte, porque aqueles que o acompanhavam queriam apedrejá-lo, porque estavam angustiados com a sua perca. E essa crise causou esse mal-estar entre Davi, o seu exército, o seu povo que o acompanhava. Irmãos, isso aqui é uma situação que a gente começa a vislumbrar, a gente já fica angustiado. Mas você também está, talvez, numa situação de crise. Uma situação em que parece que não tem volta. Uma situação que parece que as promessas não serão cumpridas. Mas a pergunta é essa, como botei como pergunta-chave ou tema para essa mensagem. O que fazer nas crises da vida? O que é que eu posso fazer? Desesperar não adianta. Com o desespero eu não consigo resolver. A Bíblia diz que Davi não foi procurar recursos humanos. Não.
nem foi procurar alguém que pudesse resolver. Davi já falou logo com Deus. Mas será que eu, quando estou na minha crise, numa situação de desespero, eu procuro logo a Deus? Porque ali mostrava que a família toda que estava em Ziclag, a família de Davi, a família do seu povo, dos homens que andavam com ele, foram levados. Mas aí Davi se reanimou, se fortaleceu no seu Deus, buscando a direção divina, em vez de desesperar-se naquela crise total, que Davi perdeu tudo, os seus bens, a sua família, seus aliados ainda queriam matá-lo, gerou aquela amargura momentânea, porque a Bíblia fala, em tudo somos angustiados, mas não desanimados. Ele reanimou-se, e a reação correta que ele teve foi, ao invés de se entregar ao desespero, ele não buscou nas forças de alguém, mas na força dele. Davi buscou a Deus e viu que o seu socorro ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A Bíblia diz que ele se reanimou. Ele começou a se lembrar da fidelidade de Deus. Ele começou a orar, a buscar direção, mesmo com medo, mas procurou buscar a direção de Deus. E a sua ação, após o seu fortalecimento, ao seu ânimo, a sua vontade de tomar providências, após se fortalecer, Davi não ficou ali paralisado ou esperando que caísse do céu, como minha mãe costuma dizer. Tem gente que fica esperando cair do céu uma porta de emprego, fica esperando cair do céu um esposo, fica esperando cair do céu uma novidade de vida. Mas tem situações, irmãos, que a gente precisa se movimentar. A gente precisa criar um âmbito mais tranquilo de trabalho, a gente precisa criar estratégias para levantar um recurso, a gente precisa reabrir algo que a gente fechou, a gente precisa criar estratégias de vender uma comida, de fazer uma faxina, de trabalhar só um dia na semana, mas contudo que levante um recurso para resolver essa situação. Mas não podemos ficar paralisados. Mas há situações como essa de Davi que foi necessário consultar Deus, pois havia mortes, levaram seus bens, teve a cidade toda sitiada, tomado tudo que tinha ali dele, dos seus amigos. Seus amigos se viraram contra ele, ali aquele exército queria matá-lo apedrejado. Então essa amargura que Davi sentiu foi até além dele perder suas esposas, seus bens, ainda seus amigos queriam matá-lo. Mas aí depois dessa reação, o fortalecimento que ele recebeu de Deus, a Bíblia nos mostra uma lição de liderança, de fé. Essa passagem nos ensina que mesmo nos dias maus, a fé de superar a amargura, confiando que o resgate vem de Deus. Essa fé que você precisa ter não depende de Deus, depende de você. Depende de você se reanimar, procurar força em Deus, procurar sair desta crise, procurar estar num ambiente propício para ser vitorioso. Porque tem gente que quando entra em crise, a primeira coisa é se afastar de Deus. Quando ele entra numa crise, é deixar de ir à igreja. Quando ele entra numa crise, é deixar de devolver o seu dízimo, sua oferta. Com isso, se baseando que se eu deixar de dizimar, se eu deixar de ofertar, eu deixar de ir para a igreja, Deus vai me atender. Não é assim não, irmãos. Não tem como a gente barganhar com o céu, não. A gente pode pedir. A gente pode pedir direcionamento como fez Davi. A gente pode pedir a Deus que ele dê um norte. Mas não podemos deixar de crer, de ter fé. Será que você já se viu numa situação como essa, como Davi? Uma situação de crise que parece que não tem saída para nada. Será que tu teria estrutura para não se desesperar? Será que você perdendo tudo, perdendo seus bens, perdendo parte dos seus entes queridos, tudo de uma vez, você teria estrutura para suportar a perda? Porque a Bíblia diz que a cidade foi toda queimada, Ziclag,
e suas famílias, esposas e filhos foram capturados pelos amalequitas. A dor, eles choravam até não terem mais forças, porque perderam seus entes queridos e seus recursos. E a revolta, porque, claro que a dor transforma-se em amargura. E os homens de Davi, desesperados, falam em apedrejar-o. Eu acredito que é um momento de desespero, um momento de que a pessoa não pensa na hora para falar. Quantas vezes nós estamos no canto da parede, alguém nos coloca numa situação de vexatória, a gente acaba falando o que desagrada a Deus e o que desagrada alguém, cria uma inimizade. A atitude de Davi, quando ficou muito angustiado, porque ele não era imune à dor, Davi era humano também. Ele sentia o peso da crise, o medo da morte. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A chave disso que lemos é esse, se reanimar. Em vez de focar no problema que ele já havia visto quando chegou na cidade, no problema dos seus amigos que andavam com ele, homens que lutavam com ele revoltados, Davi muda o seu foco para a relação dele ali com Deus. E ele começa a amparar a sua força humana na força que vem de Deus. E ele se reanimou. Ele se lembrou da soberania de Deus e suas promessas, encontrando forças que não vinham de si mesmo. Irmão, há situações que a gente vence, que a gente diz assim, foi Deus, foi a mão de Deus, foi Deus que tomou a frente, foi Deus que fez, foi Deus que mudou, foi Deus que levou. Porque a gente não vê, humanamente falando, situação de saída. Mas mesmo Davi muito angustiado, mas ele foi amparar a sua força, aparar a força em Deus. Reanimar-se em Deus, encontrar auto-encorajamento. Davi ativamente escolheu confiar nele, confiar em Deus, em vez de se entregar ao desespero da sua perca. O desespero não vai parar a sua dor. A sua agonia de querer resolver não vai resolver o seu problema. O choro é até permitido, mas você não se deve ficar paralisado pelas circunstâncias. Você tem que silenciar a incredulidade que nasce num momento como esse, mesmo com medo. Davi silenciou a sua tristeza, Davi silenciou a sua angústia, Davi silenciou a sua voz de revolta dos homens e deu voz à fé. Davi disse, sabe de uma coisa? Eu não vou me entregar ao desespero. Eu perdi minhas esposas, eu perdi meus bens, meus amigos também perderam, estão me culpando, estão querendo me apedrejar, mas eu não vou olhar para isso. O meu foco é dar voz à minha fé. A fé no Deus em que eu creio. E aí foi daí que veio o seu fortalecimento, porque Davi não desiste. Ele consulta o Senhor. A Bíblia diz que quando ele ia sair para a guerra, ele consultava o Senhor. Quando ele ia voltar para uma outra cidade, ele consultava o Senhor. Quando ele ia tomar uma atitude, ele consultava outra vez. Porque Davi tinha essas coisas. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. O Senhor dá estratégia a Davi não para ficar lá na sua revolta, no seu choro, no seu desespero, mas para seguir em frente, para tomar tudo de volta, para pegar o que eles haviam levado. E ali, Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam,
passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi e deram-lhe pão e comeram. E chamando-lhe, deram de beber a água. Deram-lhe também um pedaço de paxa de figos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Então há situações que a gente se encontra que é necessário pegar o direcionamento. Onde é que o Senhor quer que nós vamos? O que é que Ele quer que nós façamos? Não devemos nos entregar ao desespero. Davi perde as esposas, as suas mulheres que estavam ali em Ziclag, Ainoã, Abigail. Perde ali as suas mulheres, foram cativas, mas ele não usa o desespero como desculpa. Ele continua, consulta ao Senhor e vê a resposta de Deus sobre a sua vida. Deus permitiu. A Bíblia diz que assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Está em 1 Samuel 30 e 18. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem os despojos. Nada do que ele havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gado que levaram diante de Davi e diziam: este é o desposo de Davi. Todos os despojos da guerra, da luta, da invasão da cidade, que foi sitiada, Ziclag, onde eles estavam, da sua família, do seu povo, ele trouxe de volta. Então, o momento da crise, eu imagino ser um teste de Deus para nossas vidas. Em momento onde o nosso lar, nossa família, nossos sonhos parecem até saqueados, né? Claro que Davi reconhece a dor, mas ele não idolatra aquela dor, ele não fica vivendo daquela dor, ele não fica se alimentando daquela dor. Pelo contrário, ele vai buscar ao Senhor em oração. Encontra nele conforto e força. Ele luta pela restauração. Ele vai agindo com fé, no direcionamento do Senhor. E após ele encontrar aquele conforto e a força no Senhor, ele luta pela restauração. Após se fortalecer da palavra. Davi, ao buscar a Deus, ao invés de se desesperar em um cenário de ruína, se transformar em uma grande vitória, com a recuperação de tudo o que foi perdido. Eu quero enfatizar aqui, te assegurar que quem confia em Deus, quem aguarda no Senhor, quem procura seu caminho, quem procura se fortalecer, quem usa a fé, quem vence a dor, quem vence o desespero e dá voz à fé, terá uma voz de vitória. Não é fácil. Em momentos em que o lar parece estar de cabeça para baixo, a empresa dá problema no carro, se não tiver carro, fura o pneu da bicicleta, se não tiver bicicleta, adoece, parece que vem tudo de uma vez, tipo uma avalanche. No momento de crise, devemos confiar em Deus. Devemos vencer a dor e não idolatrá-la. Devemos levantar a cabeça e não ficar dentro do sofrimento arrumando desculpa. Levanta a tua cabeça. Te alegra. Porque o teu Deus tem sido fiel e vai continuar sendo fiel. Você sobreviveu porque o Senhor permitiu. E eu quero convidar você para cantar esta canção comigo. São 2 músicas chamadas Sobrevivi.
Você vai cantar as duas comigo. E você vai se alegrar na terra. Porque você sobreviveu ao naufrágio. Você sobreviveu a uma perseguição. Você sobreviveu a uma guerra. Você sobreviveu a um momento de desespero. Você sobreviveu a uma guerra. Mas o Senhor será contigo. Vamos estar orando pelos irmãos que estão precisando de oração. Vizinhos que perturbam, que procuram guerra, chama a polícia. É som alto, é uma agonia, não tem paz. Mas deixe isso de lado, olha para Jesus, que tem sido o autor e consumador da tua fé. O que fazer nesse momento de crise? Não idolatre a dor. Dê voz à fé e siga em frente, em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra sirva de alento para você, a sua casa e a sua família. E vamos dizer, eu sobrevivi, estou de posse de vitória. Canta comigo e te alegra, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz.